Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira, as imagens são do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão. Nós estamos de volta mais uma vez e agora para falar de um caso que teve a solução há poucos dias, um caso que foi elucidado pela Polícia Civil por meio da DPCA, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que localizou e prendeu, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, o padrasto que espancou a enteada de apenas 4 anos aqui em Campo Grande. Na data de 23 de julho, um grave caso de violência doméstica contra criança foi elucidado pela DPCA, resultando assim na prisão preventiva do padrasto, que é o suspeito de agressão e também possível abuso sexual contra a menina de apenas 4 anos. Ao tomar conhecimento do crime, imediatamente a equipe do Núcleo de Inteligência Policial, o NIP, da DPCA, empreendeu diligências na tentativa de esclarecer os fatos e prender o autor. O caso revela contornos de brutalidade no qual a vítima, uma criança de 4 anos de idade, foi vítima de violência física e violação sexual por parte de seu genitor afetivo. Segundo as investigações preliminares, o criminoso teria reagido de forma violenta com a menina após ela revelar à sua mãe que sofrera abuso sexual. O autor, então, teria se trancado com a criança em um quarto e começado um espancamento. A mãe conseguiu arrombar a porta e se jogou na frente da filha e também acabou ali atacada pelo agressor. O autor ainda tentou evitar que a mulher levasse a criança para o hospital e assim o abuso fosse descoberto e denunciado às autoridades. Por fim, o homem fugiu tomando rumo ignorado e a criança sofreu múltiplas lesões, permanecendo internada por 4 dias para tratamento médico. A genitora, em ato de proteção materno, também foi ferida ao tentar defender a filha. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida. O Núcleo de Inteligência da Polícia, de Inteligência Policial, NIP, da DPCA, desenvolveu um minucioso trabalho investigativo que resultou na localização e captura do sujeito na cidade de Dourados e durante o interrogatório ele teria alegado possíveis transtornos psiquiátricos, sugerindo um estado de surto psicótico que supostamente comprometeria sua memória dos eventos. Assim é fácil, Você comete o abuso, bate em alguém que é infinitamente menor do que você, foge e quando você é pego, você alega problemas psiquiátricos. A gente já conhece essa história. O indiciado responderá formalmente pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa, crimes que configuram grave violação dos direitos humanos e da integridade infanto-juvenil. A gente vai tentar acompanhar esse caso, trazendo aí mais detalhes para vocês. Mas fato é que é uma situação revoltante, um homem adulto que abusa sexualmente de uma criança e quando essa criança, inocentemente, que a gente sabe que a criança, quando ela é pequena desse jeito e conta o que aconteceu, ela conta de maneira inocente, porque ela nem sequer entende o que está acontecendo com ela, ela nem sequer entende o que está sendo feito contra ela. Então, geralmente é uma criança que vai se queixar de dor, ou de ferimentos na região íntima, ou de brincadeiras, digamos assim, porque esse é o termo que os abusadores usam com as crianças, a fim de tentar ali mascarar a sua ação criminosa, certo? A criança às vezes comenta isso na maior inocência, na maior ingenuidade e o abusador acaba descoberto. Então, isso provavelmente, é o que possivelmente aconteceu nesse caso, certo? E aí, o que ele faz? Ele pega a criança e começa a espancar essa criança. A mãe arrombou a porta, se jogou na frente para proteger a filha e tudo mais, certo? Mas nisso a gente já percebe a covardia desse homem.
E aí, em seguida, ele foge e ali o objetivo dele era silenciar a criança. Se essa mãe não tivesse arrombado a porta e entrado no recinto, a gente não sabe o que poderia ter acontecido com essa criança, né? Porque o objetivo dele, como eu acabei de dizer, era muito provavelmente silenciar essa criança para não ser denunciado. Aqui, na própria nota da polícia, diz que ele queria evitar que a criança fosse levada ao hospital e assim o crime dele fosse descoberto. Felizmente, essa mãe conseguiu socorrer a sua filha, levar ao hospital, ele foi denunciado, foi preso agora, a gente espera que ele seja punido de acordo com a justiça, mas é um caso realmente muito revoltante, certo? E é importante, é muito importante que a gente oriente as crianças com relação a esse tipo de prática. A criança precisa entender o que realmente é brincadeira, o que não é, o que pode ser uma prática perigosa, o que é uma prática comum com crianças, entre crianças ou de adultos para com crianças. E é importante que a criança saiba distinguir e saiba que em determinadas partes de seu corpo não é possível tocar. E se alguém toca, essa pessoa tem que ser imediatamente denunciada. Essa criança tem que imediatamente contar para a mãe, para o pai, para algum adulto o que está acontecendo. Enfim, gente, essas são as informações, então nós vamos ficando por aqui. Mas outras notícias podem ser conferidas no nosso site www.topmedianews.com.br e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Berlim Caldeirão para o Top Media News.